Você sabe o que quer, mas o mundo inteiro diz que é loucura. E agora, você cede ou se mantém firme? Imagina a cena. Você está ali, sozinho numa sala cheia de gente que te olha como se você fosse o problema. Todos discordam. Todos acham que você perdeu o rumo. E você sente aquele aperto no peito, aquela voz sussurrando. Será que eles têm razão? Será que eu sou o único maluco aqui? Esse momento existe na vida de todo homem que decide parar de seguir o rebanho. É nesse exato segundo que você descobre quem realmente é. Sartre diria: a liberdade não começa quando o mundo te apoia, mas quando você não precisa mais que ele concorde. Aqui você vai entender por que escolher com verdade, mesmo quando tudo grita não, é a única forma de construir respeito próprio. Porque escolher certo não é sobre agradar, é sobre integridade. E integridade, meu amigo, não pede permissão. Se isso já aconteceu com você, comenta aqui embaixo. Me conta nos comentários se você já viveu algo assim. Fala comigo se essa cena te parece familiar. Vamos começar com a verdade crua. Você tem medo de estar errado sozinho. Quando todos discordam de você, surge o colapso interno. Será que eu sou o problema? Esse medo não é acidental. A sociedade molda, pressiona e faz você duvidar da própria lucidez desde criança. Te ensinaram que consenso é verdade, que maioria sempre tem razão, que questionar o grupo é sinal de arrogância ou loucura. Resultado? Você vive checando se suas decisões passam no teste da aprovação coletiva. Antes de escolher qualquer coisa importante, você já escuta as vozes. O que vão pensar? Como vão reagir? E se eu estiver errado? E se eles me rejeitarem? Essa necessidade constante de validação externa transforma suas escolhas em teatro. Você não decide mais com base no que acredita, decide com base no que vai gerar menos resistência. O problema é que essa estratégia de sobrevivência social te desconecta completamente de quem você realmente é. Você vira um ator representando um papel que nem você mesmo escolheu. E o pior, com o tempo, você esquece qual era a sua versão original. Passa a acreditar que suas opiniões reais são as que foram aprovadas pelo grupo. Isso não é vida. É encenação permanente, mas a armadilha é ainda mais profunda. Quando você cede às pressões externas repetidamente, seu cérebro registra isso como fraqueza. Você perde a confiança na própria capacidade de julgamento. E aí fica preso num ciclo. Quanto mais duvida de si, mais busca aprovação. Quanto mais busca aprovação, mais se afasta de suas convicções. É um círculo vicioso que te transforma em refém do que os outros pensam. Sartre tinha um nome para isso: má fé. Você mente para si mesmo em troca de conforto social. Finge que suas escolhas são livres, quando na verdade são ditadas pelo medo da rejeição. Para Sartre, o ser humano está condenado à liberdade. Isso significa que, queira ou não, você está sempre escolhendo. Mesmo quando decide não escolher, você já fez uma escolha, a de transferir sua responsabilidade para outros. A liberdade existencial não é sobre fazer o que quer, sem consequências. É sobre assumir total responsabilidade pelas suas decisões, mesmo quando elas vão contra a corrente. Sartre afirmava que somos inteiramente livres, mas que essa liberdade vem com um peso esmagador. A angústia de saber que somos os únicos responsáveis pelo que nos tornamos. Quando você adapta o que pensa, sente e quer para ser aceito, você está negando sua essência humana fundamental. Está escolhendo a segurança da aprovação ao invés da autenticidade da liberdade. Sartre diria que você está se objetificando, se transformando numa coisa que reage ao ambiente, ao invés de um ser que cria seu próprio caminho. A sociedade quer que você acredite que consenso é verdade, que se todos pensam diferente de você, você deve estar errado. Mas Sartre provocava: e se a maioria for que está vivendo em má fé? E se o consenso for apenas um acordo coletivo para evitar a responsabilidade individual? Escolher com verdade exige que você encare essa possibilidade perturbadora. E você pode estar certo mesmo quando está sozinho. Para Sartre,
A autenticidade não é um luxo, é uma obrigação existencial. Você não pode terceirizar suas decisões fundamentais e depois reclamar que sua vida não tem sentido. O sentido vem justamente de assumir a autoria das suas escolhas, especialmente as mais difíceis, especialmente aquelas que ninguém entende. Conheci um cara que queria largar o emprego corporativo para virar escritor. Tinha talento, tinha histórias para contar, tinha essa necessidade visceral de criar. Mas a família inteira se posicionou contra. Os pais disseram que era irresponsabilidade. A namorada ameaçou terminar se ele fizesse loucura. Os amigos zoaram, chamaram de crise de meia-idade precoce, e ele cedeu. Voltou para a mesa, para as planilhas, para as reuniões sem sentido. Mas algo morreu nele naquele dia. Não foi só o sonho que morreu, foi a confiança na própria capacidade de escolher. Começou a questionar tudo. Será que eu realmente queria escrever? Ou era só uma fantasia? Será que eles estão certos e eu sou ingênuo? Será que sou fraco demais para a vida real? 10 anos depois, ele estava completamente perdido. Não sabia mais o que queria. Havia terceirizado tantas decisões que perdeu a conexão com seus próprios desejos. Vivia no piloto automático, fazendo o que era esperado, sendo o que era aceito. Por fora, parecia um homem bem-sucedido. Por dentro, era um fantasma de si mesmo. A parte mais cruel, ele começou a ressentir as pessoas que o influenciaram. Culpava a família, culpava a namorada, culpava os amigos. Mas o ressentimento era só uma forma de evitar a verdade mais dolorosa. Ele havia escolhido a aprovação ao invés da autenticidade. E essa escolha teve um preço que ele ainda estava pagando. O que esse homem não entendeu é que escolher com verdade exige coragem de errar sozinho. A liberdade não é leve. Ela cobra um preço, a solidão moral. Mas é exatamente nesse peso que a integridade nasce. Quando você escolhe com base na própria consciência, mesmo sob julgamento, crítica ou solidão, você está exercendo a forma mais pura de liberdade humana. A sociedade te vende a mentira de que harmonia é sinônimo de verdade. E se todos concordam, deve estar certo. Mas a verdade é que a maioria das pessoas vive em piloto automático, repetindo padrões que nunca questionaram. Seguir a multidão não é sabedoria, é preguiça intelectual disfarçada de prudência. Escolher certo quando o mundo está contra você não é teimosia, é coragem existencial. É a recusa de viver uma vida emprestada, baseada nas expectativas alheias. É assumir que você pode estar errado, sim, mas que prefere errar sendo autêntico do que acertar sendo falso. Se alguma parte desse vídeo já te fez refletir, marca esse momento nos comentários. É ali que a mudança começa. E se fez sentido até aqui, deixa um like. Não por mim, mas por você mesmo. Agora vou te contar sobre outro homem. Ele decidiu se mudar para outro país, sozinho, sem garantias, para perseguir uma oportunidade que ninguém conseguia entender. A família disse que era fuga. Os amigos disseram que era infantilidade. A sociedade disse que era irresponsabilidade. Mas ele tinha uma clareza interna que nenhum argumento externo conseguia abalar. Sabia que, se não tentasse, passaria o resto da vida se perguntando e se. Então ele foi. Passou 2 anos lutando, sendo julgado, sendo chamado de louco. Teve momentos de dúvida profunda, momentos em que quase voltou com o rabo entre as pernas. Mas ele havia feito uma escolha autêntica. E quando você escolhe com integridade, algo dentro de você se fortalece a cada obstáculo. Não porque o caminho fica mais fácil, mas porque você desenvolve respeito pela própria coragem. Aprende a confiar no seu julgamento. Desenvolve essa frieza estratégica que vem de saber quem você é. Hoje, 5 anos depois, ele construiu uma vida que reflete exatamente quem ele é. Não uma vida perfeita, não uma vida sem problemas, mas uma vida autêntica. E isso, segundo Sartre, é tudo o que importa. Você é o que faz com o que fizeram de você. Isso inclui escolher mesmo quando tudo desmorona. Então, como você escolhe certo mesmo quando tudo grita não? Primeiro,
escute o que ressoa com sua consciência. Não o que parece mais fácil, mais aceito ou mais seguro. O que ressoa com aquela parte de você que existe antes de qualquer condicionamento social. Aquela voz que fala quando você está sozinho, sem plateia, sem julgamento. Segundo, ignore o ruído da multidão. A opinião da maioria não é bússola moral, é apenas estatística. Pessoas medíocres dão conselhos medíocres. Pessoas que nunca arriscaram nada vão sempre desencorajar quem tem coragem de arriscar. Isso não é maldade, é medo projetado. Elas te desencorajam porque sua coragem espelha a covardia delas. Terceiro, siga o que você aceita viver com as consequências. Essa é a escolha real, segundo Sartre. Não o que vai dar certo, não o que vai agradar. O que você consegue assumir integralmente, inclusive quando dá errado. Porque responsabilidade total inclui assumir os resultados, sejam eles quais forem. Quarto, entenda que solitude moral não é solidão. Quando você escolhe com autenticidade, você se conecta com uma versão mais profunda de si mesmo. Você para de precisar de validação externa, porque desenvolve validação interna. Isso não é arrogância, é maturidade existencial. Quinto, aceite que a maioria não vai entender. E tudo bem, você não está vivendo para ser compreendido, está vivendo para ser autêntico. Compreensão é bônus, não requisito. Quando você para de precisar que todos entendam suas escolhas, você finalmente fica livre para fazê-las. Sexto, use a oposição como combustível. Quando o mundo está contra você, mas você sabe por que está fazendo o que faz, nasce algo poderoso. Respeito próprio inabalável. Você para de se justificar porque não precisa mais de aprovação. Você simplesmente é. Quando o mundo não entende, mas você sabe por que está fazendo o que faz, nasce o respeito próprio. Sartre afirma: você é o que faz com o que fizeram de você. Isso inclui escolher mesmo quando tudo desmorona. Isso inclui manter-se firme, mesmo quando todos discordam. Isso inclui confiar na própria consciência, mesmo quando ela sussurra algo que ninguém quer ouvir. O poder de ser coerente com seu próprio eu não depende da aprovação externa. Depende da sua coragem de assumir total responsabilidade pelas suas decisões, mesmo as erradas, mesmo as incompreendidas, mesmo as que te deixam sozinho temporariamente. Você vai continuar dependendo da aprovação ou vai agir como quem realmente é? Você vai continuar terceirizando suas decisões fundamentais ou vai assumir a autoria da própria vida? Você vai continuar vivendo uma vida emprestada ou vai ter coragem de viver a sua? Sartre sabia: o mundo pode estar contra você, mas se você está a favor da sua verdade, então você não está sozinho. Você está desperto. Agora me diz, você ainda vai tentar ser compreendido? Ou já entendeu o jogo? Escreve isso. É o seu contrato de ruptura. E se você quer continuar ouvindo verdades que ninguém mais vai ter coragem de te dizer, se inscreve. Aqui, a ilusão não sobrevive.